Podemos corrigir? Pessoal, podemos corrigir? Sim. Obrigado, Isaac. Obrigado. Vamos lá então, galera. Número um, eu vou ler a questão aqui. Quem quiser ler, pode ler, tá? E quem quiser ler a sua resposta, no caso, tá bom? Vamos lá. Explique os motivos que levam o Brasil a apresentar variedade climática, tá, pessoal? Então, alguém quer falar o que colocou como resposta? Ele é um país de dimensão continental, por isso deve apresentar variedade climática e variedade de vegetação. Beleza, beleza, ótimo. Ótimo aí, o Miguel, perfeito. Alguém colocou muito diferente do que o Miguel colocou, que o Miguel escreveu, hein, Não. gente? Não. Tá igual, ó. Se vocês colocaram uma resposta parecida, ó, não precisa estar idêntica à do Miguel, mas parecida com a dele, pode deixar que tá igual, ó. Se vocês colocaram uma resposta parecida, ó, não precisa estar idêntica à do Miguel, mas parecida com a dele, pode deixar que tá ok, tá? Então, só relembrando aí que o Brasil, né, ele é um país que tem dimensões continentais, é um país muito extenso, tá? E isso aí favorece a ocorrência dessa diversidade climática em nosso território. Claro que existem outros fatores também, semana passada isso foi até comentado, né? As questões relacionadas à maritimidade, continentalidade, por aí vai, tá bom? Mas lembrando que maritimidade é proximidade do mar, continentalidade é distância, mas o principal é a questão da extensão territorial. Caio, quer falar alguma coisa? Evelyn, eu coloquei tá, formação. Na verdade, Evelyn, o contrário. A vegetação é que está relacionada à diversidade climática. Lembra? Semana passada a gente viu isso, que o Brasil também apresenta diversidade de florestas, justamente porque ele tem essa diversidade climática. Então, a questão da vegetação está ligada à diversidade climática. Não, tranquilo, Hélio. Caio, você quer falar alguma coisa, filho? Caio Medeiros. Tainá. Oi? Tainá que levantou a mão. Tainá. Então, vamos lá, pode falar então. É que, professor, você já copiou, você já corrigiu esse dever. Esse tá Corrigiu não? corrigido? Corrigiu Eu não? acho que não, hein? Tô com a correção aqui no Corrigiu meu não, que caderno. isso, Tainá? Ficou para casa. Ficou Eu pra acho que casa. Não, você já você corrigiu, não está professor. confundindo com o anterior, não? Não, professor. Acho que não. Você que deve ter feito e Tainá, pensado que ele deve não ter corrigiu. corrigido. Você que deve ter feito e É, pensado que negócio. No caso aí, o Tainá, eu acho que você pode estar fazendo uma confusãozinha, porque ficou para casa, entendeu? Mas aí, beleza, eu estou corrigindo aqui, você vai fazendo um confere aí, mas eu acho que ainda tem que corrigir. Entendi, professor. Acho que eu estava errada mesmo, que agora que eu fui ver que tá Ah, misturado, então, porque eu esqueci de colocar o título. Eu coloquei tranquilo, na mesma folha, só que esqueci de colocar o título. Desculpa aí, Não, professor. tranquilo. Tá bom, pessoal? Então, assim, resumindo, para a gente encerrar essa questão número um, para não ficar se estendendo muito, eu vou falar uma resposta aqui para quem quiser usar como a resposta, fique à vontade. Tá bom, pessoal? Vamos fazer o seguinte, anota aí quem quiser, lembrando que as respostas que estiverem parecidas com a que o Miguel falou, vocês podem deixar. Tá bom? Então, vocês podem colocar o seguinte aí: a extensão territorial, para quem quiser, tá? A extensão territorial do nosso país, a extensão territorial do nosso país acaba favorecendo, a extensão territorial de nosso país acaba favorecendo
a nossa diversidade climática, a extensão territorial de nosso país acaba favorecendo a nossa diversidade climática. Ponto final, simples assim, tá? Então, todos conseguiram, alguém ficou com dúvida nessa número 1? Podemos Você passar. pode repetir a última palavrinha? A última. Vamos lá, então. A extensão territorial do nosso país acaba favorecendo a nossa diversidade climática. Acaba favorecendo a nossa diversidade climática. Ponto final. Valeu. Valeu. Conseguiu? Galera, vamos lá então, número 2. Número 2, tranquila, rapidinho aí. Eu peço que vocês cite exemplos de tipos climáticos encontrados no Brasil. Como está no plural, tinha que ser no mínimo 2, mas óbvio, evidente que quanto mais exemplos de tipos climáticos vocês colocarem, melhor a resposta fica mais completa, né? Seria interessante até nessa questão vocês colocarem aqueles que são tidos como os que predominam, né, no nosso território, que são mais encontrados no nosso território. Alguém quer falar? Qual é o número 1 mesmo? Oi, Lucas. Qual é o número 1 mesmo? Você quer que eu repita o número 1? Sim. Vamos lá então, anota aí. Desculpa, gente, vamos dar segura 2 aí de novo, rapidinho, só para eu repetir a 1 para o Lucas aqui. A extensão territorial, preste atenção, hein, Lucas? A extensão territorial de nosso país, a extensão territorial de nosso país acaba favorecendo extensão territorial de nosso país acaba favorecendo a nossa diversidade climática. Repetindo, hein, Lucas? A extensão territorial de nosso país acaba favorecendo a nossa diversidade climática. A extensão territorial de nosso país acaba favorecendo a nossa diversidade climática. Ponto final. Oi, Lucas. Lucas. Foi. Beleza. Vamos lá então, galera. Agora 2. Quem quiser falar a resposta da 2 aí, fique à vontade, hein? Alguém? Eu botei equatorial, tropical, equatorial, subtropical, desculpa, e só. Tá. Mais alguém? Alguém? Tá certo que você colocou. Podia até ter acrescentado mais alguma coisa, Miguel. Não tem problema não. Tá certo. Mais alguém? O outro. A Evelyn aqui. Isso. A Evelyn acho que colocou aqueles que são os predominantes. Beleza. Daniel tinha falado alguma coisa, eu não ouvi muito bem. Não, eu ia falar, mas eu botei a mesma coisa que a Evelyn falou. Olha só, o que a Evelyn escreveu aqui no chat, que eu vi, seriam o que eu considero como uma resposta ideal, tá? Então, assim, aqueles que têm uma certa predominância. Nós temos aí o clima tropical, né, que eu falei para vocês que sofre variação, tropical de altitude, semiárido, equatorial. Então, o subtropical também, né? Nós temos esses tipos climáticos predominando, claro, alguns deles aparecendo com mais influência em determinadas regiões. Tá ok? Então, repetindo aí para quem quiser, para a gente se adiantar, vocês podiam colocar tropical. Confere aí quem colocou, quem quiser acrescentar. Tropical de altitude. Tropical de altitude. Semiárido. Tropical de altitude, semiárido, equatorial, tropical de altitude, semiárido, equatorial e subtropical.
Ponto final. Tranquilo na 2, gente? Podemos ir para 3? Vamos para 3, então. A 3 era o seguinte: explique a relação entre tipos climáticos e vegetações. Olha só, pessoal, aquilo que eu acho que foi a Evelyn, alguém falou aí no início do exercício, essa 3 agora sim que tem a ver com essa questão da relação. Eu acho que foi o Miguel, não sei, alguém falou aí, em alguma resposta. Foi a Evelyn, né? Da relação... Isso, da relação entre clima e vegetação. Perfeito. Então, o que acontece? A gente viu na semana passada que toda a vegetação, toda a floresta vai desenvolver características que vão estar de acordo com a área onde se encontram ou se desenvolvem. Ou seja, as florestas, as vegetações, elas têm características de acordo com o clima local. Então, a relação é essa, ou seja, e é até por isso que o Brasil tem essa variedade de florestas, justamente porque nós temos uma variedade climática. Aí a gente está falando de floresta, o Isaac está até fazendo em homenagem às florestas, botou uma vegetação lá no fundo do vídeo dele lá, tá vendo a árvore, parece uma mangueira de longe, não sei se é uma mangueira. Lembrando que mangueira, isso aí é só uma curiosidade aí. A mangueira, né, que é uma árvore bem popular, né, aqui no nosso país, mas vocês sabem a origem dessa árvore aí, sem olhar no Google? Alguém sabe a origem da mangueira? É um bioma do mangue que a gente tem aqui. Não, quando eu falo origem, de onde essa árvore veio? Ela não é do Brasil, ela não é nativa. Ela não é... Quando eu falo nativas, são aquelas árvores que se desenvolviam, sempre se desenvolveram aqui no nosso território. No caso, a mangueira, ela não é nativa. Ela se deu muito bem aqui no Brasil, mas ela não é nativa. Da África? Não, passou um pouquinho longe. Da Ásia? É da Ásia, mas e o país? Vocês sabem? É da Índia. Isso, Isaac. Isaac, você não está olhando no Google, não, né? Não. Então, é isso mesmo, perfeito. Muito bem, Isaac. Ela é indiana, cara, essa árvore aí. Só que aí o que acontece? Ela se deu muito bem aqui no nosso território, na questão do clima favoreceu. E acabou que essa árvore se tornou muito popular e a gente, aqui no Brasil, né, os agricultores, acabaram desenvolvendo muitas variações, né? Muitos tipos de manga diferente hoje, ou seja, cruzamento entre tipos diferentes, mas é muito comum você encontrar mangueiras pelos quintais das pessoas. É uma árvore que acabou se dando muito bem aqui no nosso clima. Tá bom, galera? Só uma curiosidade aí. Voltando à correção, vamos para a questão 4. Qual é a diferença entre clima e tempo? Galera, rapidinho, essa é fácil, hein? Qual é a diferença entre clima e tempo? Porque o clima já é como se fosse agora que eu vi que minha resposta está errada. Esqueceu? O que acontece? Ó, vou tentar te ajudar. Tentar te ajudar a ajudar os demais, ô Miguel, para ficar assim fácil. Se eu fosse dar uma diferença basicona entre clima e tempo, eu acho que eu cheguei até a comentar semana passada isso, mas enfim, o clima ele tem um conjunto de características, né? E a principal diferença é que o clima pode sofrer mudanças. Só que as mudanças climáticas, elas tendem a ser mais demoradas, ou seja, o clima pode mudar? Pode, mas as mudanças climáticas, elas demoram mais, elas demoram anos, demoram algumas décadas para que aconteçam. É claro que hoje essas mudanças estão mais aceleradas devido à ação humana. E o tempo não, o tempo ele pode mudar a qualquer momento, a qualquer instante, ou seja, o tempo agora, estou olhando aqui, ele está nublado, algumas nuvens, mas pode ser que essas nuvens se dissipem, desapareçam, o sol venha com mais intensidade e o tempo fique diferente do que está agora. Então, as mudanças de tempo, elas são muito rápidas, elas são momentâneas, são instantâneas. E as mudanças climáticas, elas demoram mais para ocorrer. Tá bom, pessoal? Então, a diferença basicona seria essa.
quem quiser pode até anotar aí, ó. Pode colocar o seguinte: o clima sofre mudanças. Notem aí, questão 4. O clima sofre mudanças. Olha lá, o Isaac botou lá a imagem do céu pra gente. Olha como é que o céu tá lá, ó. O céu está com nuvens, né? Tá com bastante umidade, mas pode ser que até uma hora do almoço mude. Então isso aí é tempo, muito bem. Então, voltando aqui à resposta. O clima muda, porém, ou o clima pode sofrer mudanças, porém, o clima pode sofrer mudanças, porém de forma demorada. O clima pode sofrer mudanças, porém de forma demorada. Vírgula, já o tempo pode sofrer mudanças rapidamente. Então, o clima sofre mudanças, porém de forma demorada. Já o tempo sofre mudanças rapidamente. Já o tempo sofre mudanças rapidamente. Ponto final. Beleza, galera? E a número 5, eu acho que já tinha sido... até abrir o sol aqui. O tempo... Então, isso aí, Camille. Tempo é assim, você vê, ó. E de lugar para lugar tem... Você vê, São Gonçalo não é um município pequeno, você vê, o Isaac está mostrando ali, o Isaac está me ajudando a beça hoje. Está me mostrando a vegetação, já me mostrou o céu, olha só. Ele está ajudando a gente com exemplos aí, né? Então, aí, Camille, você vê, aonde o Isaac está, nós estamos aí com nuvens. Mas, de repente, aonde você está aparecendo o sol. O Leonardo já botou aqui. Que sol. Pois é, mas é porque em alguns locais o sol aparece, em outros ainda não. Mas é assim mesmo que funciona. Isso aí é tempo. Mas muito bem. Aqui continua. Isso, muito bem. Mas diz, segundo a previsão do tempo, nós vamos ter um final de semana, pelo menos hoje e amanhã, né? Com chuva, um pouquinho chuvoso. Então, vamos esperar para ver se a previsão do tempo, justamente cara de chuva, vai se confirmar. Galera, olha só, e só para a galera botando aqui no chat, que o sol virou nuvem. Meu Deus, o sol virou nuvem. Vamos lá. Número 5, o nome do aparelho utilizado para medir índices pluviométricos. Galera, na semana passada a gente já viu que é o pluviômetro. Tá? Então, isso aí já estava até, alguns colegas já tinham respondido, então só relembrando aí a questão 5, tá? Pluviômetro, a resposta correta. Ô, professor. Oi! Sabe por que eu notei que era pluviômetro? Porque meu pai tem uns equipamentos chamados multímetro, né? Uhum. Aí eu me lembrei que tem quando ele mede a voltagem lá do trabalho dele, ele usa voltiômetro, alguma coisa assim. Aí eu sei como é que é o aparelho. Vou combinar esse nome, vai dar pluviômetro. Aí acabou, eu respondi. Você fez uma associação com o nome, né? Muito bem, é isso aí. É isso aí. Quando nós voltarmos, eu vou ensinar a vocês a fazer um pluviômetro de garrafa PET, molinho, tá? Não tem mistério. Galera, olha só, vamos seguir, tá? Então, exercício corrigido. Hoje nós estamos aí com a nossa revisão, né? Online continuação. Lembrando que na semana que vem, né? Nós vamos começar aí, não sei como é que vai ser essa escala com vocês aí, mas nós vamos voltar a ter aí as nossas aulas presenciais. Na verdade, já até começou, né? Algumas turmas de sexto ano começaram na semana passada, já tiveram essa experiência aí. E semana que vem, né, a gente vai estar voltando, né, com as nossas aulas presenciais, então vamos estar nos encontrando. Tá bom, pessoal? E assim, só lembrando que eu comecei a aula, tive esse probleminha aí,
eu não tive a oportunidade de estar falando com vocês, porque assim, a gente tem que tentar levar as aulas da melhor maneira possível, assim, tentar deixar o clima mais leve, mas eu tô triste, tô muito triste hoje, porque não sei se vocês ficaram sabendo, né, mas uma professora muito querida lá no Aragão faleceu. Não sei se ela já deu aula para vocês, que foi a professora Janete, tá? Então, assim, parece que ela faleceu vítima dessa porcaria, dessa doença aí. Então, a gente fica triste. Eu, assim, eu conhecia, né, a professora Janete, agora, ultimamente, não estava tendo muito tempo com ela, muito contato com ela, por causa que o horário não estava batendo, mas há alguns anos atrás, Por causa eu da sei. Covid, Lívia. Por causa da Covid, ela morreu de falecimento renal. Na verdade, filho, eu acho que assim, eu acho que foram complicações, não tenho certeza não, tá? Mas eu acho que foram complicações da Covid. Então, assim, independente disso, eu só queria lembrar para vocês que, assim, eu não sei se ela deu aula para vocês, aí ele falou, Gabriel já deu aula para quase todos aqui, né? Então, assim, a gente fica triste porque, independente de ser Covid ou não, né, era uma pessoa muito querida lá na escola. Como eu falei, há alguns anos atrás tinha mais contato com ela. Acho que não tem quem não conhece, mesmo que não tivesse tido aula com ela, não tivesse tido, assim, pelo menos saber quem era a professora. E quem tem contato com ela, quem conheceu, ela era uma pessoa, assim, muito, muito querida. E a escola perde, né, uma profissional, assim, muito, muito boa, infelizmente. E, enfim, a gente fica triste. E só lembrando, com relação a essa questão da volta às aulas, pessoal, quando vocês voltarem às aulas presenciais, que vocês mantenham os cuidados, obedeçam os protocolos que vão ser colocados para vocês. Porque, assim, eu sei que vocês estão querendo ter contato uns com os outros, vocês estão querendo voltar à normalidade, todos nós estamos querendo isso. Tá? Só que a gente vai voltar, mas de uma forma diferente, não adianta. Até porque essa doença está longe de ser controlada aqui no nosso país. Na verdade, ela está descontrolada, não adianta falar que está controlada. E a gente pode ser, tomara que não, tá? Tomara que não sou eu que estou dizendo aí, quem está dizendo quem afirma isso são os especialistas. Nós tivemos aí um carnaval e, infelizmente, uma grande parte da população, não toda a população, vive num país de faz de conta e viveu o carnaval como se não tivesse problema nenhum. Então, eu vou pedir para vocês, na semana que vem, que vocês, quem retornar, que obedeça os protocolos, que mantenha toda a higienização, tudo que for pedido. Eu acho que não tem cabimento um professor em sala de aula, seja lá quem for, tá chamando a atenção de aluno porque não está fazendo a coisa como tem que ser feita. Tá? Vocês já são alunos de 8º ano, vocês têm que ter assim, responsabilidade, inclusive com quem está em casa, porque muitos de vocês têm os seus responsáveis, que de repente podem estar com uma idade avançada, não tomaram vacina ainda, e pessoas que podem ter algum tipo de doença, quase até vocês mesmo, tá? Até vocês que são jovens, a princípio os adolescentes jovens não são tão afetados, mas são afetados também, tá? Então a gente tem que ter responsabilidade. Então estou colocando aqui a situação da professora Janete, porque a gente fica triste com a situação, mas lembrando que vocês têm que se cuidar, e principalmente cuidar dos colegas, cuidar de quem está ao lado de vocês. Tá? Então, estou falando isso porque vocês já ouviram isso, vocês cansam de ouvir, eu estou cansado de ouvir isso, mas é sempre importante estar ouvindo isso, porque muitas vezes a gente no dia a dia acaba esquecendo, não fazendo, e a gente não pode esquecer que tem muita gente aí que está sofrendo por causa dessa doença ainda no nosso país. Tá bom, galera? Então, voltando aí, a correção a correção não, né? A nossa revisão. Hoje, galera, eu vou falar sobre agricultura, tá? Agricultura no nosso país, agricultura no
Brasil, tá bom? Então, ano passado vocês devem ter trabalhado com isso também, a agricultura brasileira. A agricultura brasileira, né, ou agropecuária também, é uma das atividades mais importantes no nosso país, no mundo inteiro, né, e no Brasil não é diferente, até porque no Brasil boa parte da riqueza que é produzida aqui, toda parte do dinheiro que o Brasil acumula durante o período de um ano aí, vem do agronegócio, vem da agricultura, vem da agropecuária. Então, a agricultura é uma atividade importantíssima no nosso país. Há quem diga que se não fosse a agricultura no ano passado, a nossa economia teria sofrido muito mais do que sofreu. Então, foi a agricultura que ajudou a levantar a nossa economia. Então, o Brasil é um país que tem a agricultura, que tem a agropecuária como uma atividade importantíssima, praticamente assim, a base da nossa economia. Só lembrando, gente, que eu estou falando aqui agricultura, agropecuária, a agropecuária está só porque, professor, agricultura, agropecuária, lembrando que a agropecuária é a junção de duas atividades importantes, seria a agricultura, né, que está relacionada à questão dos cultivos variados aí, e da pecuária, relacionada aí à criação de gado e outras atividades relacionadas a outros tipos de criações de ovinos, que são as ovelhas, caprinos, tem a avicultura também, né, que é uma atividade importantíssima, criação de suínos, ou seja, o Brasil ele é muito forte, tanto nos cultivos, quanto nas criações, né? Então, lembrando que o Brasil aí tem o segundo maior rebanho bovino, né, de corte aí do mundo, segundo maior, parece que em termos de corte, né, que é a questão do abate, perde para os Estados Unidos e em números totais perde só para a Índia, tá? Então o Brasil tem essa questão da pecuária e da agricultura uma atividade muito importante, tá? E outra coisa que também tem que ser falada é que essa atividade agrícola, a agricultura aqui no Brasil, ela é favorecida por alguns fatores diretamente ligados ao assunto que nós vimos anteriormente. A gente viu aí a questão dos climas. Tá? Então, preste atenção, olha a pergunta que eu vou fazer para vocês. Se eu chegasse e colocasse como um exercício, pessoal, relacione a agricultura com os climas do Brasil. Alguém saberia me responder onde está essa relação? Não é difícil, é só pensar um pouco, você nem pensar muito. Alguém? O clima do Brasil favorece as plantações. Tá certo, mas a palavra ficaria melhor, Miguel, se você colocasse assim, os climas no Brasil favorecem a diversidade agrícola, entendeu? Por quê? Olha só onde eu quero chegar. Como a gente tem aqui, a gente acabou de ver que o Brasil é um país com diversidade climática, com variados climas. Então, automaticamente, essa variedade climática vai favorecer também uma variedade agrícola. Mas por quê, professor? Muito simples. A gente viu que florestas se desenvolvem de acordo com o clima da área onde se encontram. E os cultivos também, assim, eles não são diferentes. Onde você tem climas diferentes, você tem a possibilidade de estar tendo cultivos diferentes, cultivos variados. É claro que hoje, com o avanço tecnológico, a tecnologia também está muito presente no campo, no agronegócio hoje. A gente tem, se você for em determinadas propriedades agrícolas, você fica impressionado com a tecnologia presente nos locais onde a agricultura é feita. Então, é claro que hoje, se você tem um clima que não favorece muito determinada atividade agrícola, com a tecnologia você pode corrigir isso, você pode ter o cultivo. Agora, o fato mais importante é que se você tem uma variedade climática, se você tem um clima adequado, é óbvio, evidente,
que você vai ter sucesso, aí que você vai ter uma possibilidade de estar tendo um melhor desenvolvimento da sua atividade agrícola e automaticamente você vai ter em todo o território a possibilidade de ter cultivos diferenciados. Por exemplo, se você tem lá a região norte do nosso país, onde a ocorrência de chuvas é bem maior. Aí existem plantas que são mais adaptadas, existem alguns cultivos que são mais adaptados a uma chuva em grande quantidade. Então, você vai plantar naquele local plantas que são mais resistentes, que se dão melhor em áreas de cultivos. Aí você vai lá para a região nordeste, onde você tem algumas áreas, principalmente do sertão, a predominância do clima semiárido. Você tem plantas que não que se adaptam melhor a áreas onde a intensidade, chuva, a quantidade é menor. Então, ali você consegue ter esse cultivo. Você vai lá para a região sul do Brasil, onde você tem um clima subtropical, um clima com temperaturas mais amenas. É um clima onde o inverno é bem rigoroso, né? Você já deve ter visto aí. Então, isso aí também faz com que você tenha a possibilidade de estar cultivando lá na região sul plantas que se adaptam melhor a climas de temperatura mais baixa. Então, se eu for percorrer todo o território brasileiro, eu vou encontrar essa grande variedade de possibilidades aí. Então, economicamente, isso favorece muito o nosso país. Ou seja, o Brasil ele tem essa característica, né, de ser um país de grande produção agrícola. Automaticamente, isso aí faz com que você tenha uma importância no cenário econômico, né, muito grande, porque muitos países compram produtos brasileiros devido à variedade, devido à qualidade e também devido à quantidade. O Brasil ele é um grande produtor aí de vários gêneros agrícolas. Eu poderia destacar alguns aqui: milho, laranja, soja, a própria carne bovina, né, a carne suína. A soja, então, nos últimos anos, eu tenho acompanhado os noticiários, né, os agricultores que apostaram, né, que estão cultivando soja, estão rindo a beça, soja e milho, porque são dois produtos que estão tendo aí uma importância, um valor no mercado internacional muito grande, gente. A soja, então, realmente, tem muita gente que critica os cultivos de soja, e eu vou falar o porquê depois, né? Mas a soja é a base de muitas coisas que nós consumimos e vocês, às vezes, não fazem nem ideia. Muitos alimentos processados que vocês compram aí, industrializados, você olhando lá, eu sei que poucas pessoas, a gente tem que começar a fazer isso, a criar um hábito. Aqui no Brasil isso não é muito comum, mas se você pegar lá na embalagem do produto, para ler a composição, você vai ver que aquele biscoito ou ou qualquer tipo de alimento, aquela massa, seja lá o que for, ela tem derivados de soja. Em algum momento a soja entrou ali na composição daquele produto. Então, na ração dos animais também, a ração aí do gado, dos suínos, das aves, boa parte dela é feita com a utilização do farelo de soja, do farelo de milho. Então, esses produtos têm um valor no mercado interno e principalmente no mercado externo muito grande. Então, isso daí faz com que agricultores estejam apostando muito nesses tipos de cultivo. Então, eu só dei aqui alguns exemplos. Se eu for citar aqui a lista dos produtos em que o Brasil aí é um grande produtor, que se destaca no mercado internacional, a lista é grande, tá? Então, é só para vocês entenderem a enormidade, a variedade de cultivos, de produtos que nós temos aqui em nosso país. Essa questão da agricultura hoje, a agricultura é muito importante, tá? A agricultura, como eu falei aqui, ela é fundamental para a economia, mas a gente tem hoje uma questão muito... essa, sem dúvida nenhuma, tem sido aí debatida e muito,
que é a relação da agricultura com o meio ambiente, ou seja, a questão da agricultura ligada à preservação ambiental. Vou jogar para vocês mais uma vez, se fosse uma questão de prova, uma questão de teste, se eu colocasse para vocês a seguinte questão: aonde está a relação entre agricultura e meio ambiente? Aonde se encontra essa relação? Essa relação, ela está aonde? Alguém saberia me falar aí aonde que a agricultura entra na questão ambiental? Aonde está essa relação? Alguém saberia? Ninguém? Meu Deus, não é possível. Nos campos de cultivo? Oi, Isaac, desculpa. Nos campos de cultivo? Os campos de cultivo. Tá certo, mas assim, mas como nesses campos de cultivo? Porque os campos de cultivo, eles estão lá, beleza, eles estão lá, eles têm que ser usados. E a questão toda está na forma como os campos de cultivo são usados. Não sei se vocês estão me entendendo. Porque, assim, será que existe só uma forma de praticar a agricultura? Será que só existe uma? Alô? 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 Não. Obrigado, Isaac. Muito obrigado. Não existe só uma forma de cultivo. Existem várias formas de você realizar a agricultura, de você praticar a agricultura. Você pode praticar uma agricultura, por exemplo, só um exemplo simples, uma agricultura manual, onde você ainda usa ali ferramentas como pás, enxadas, e você pode usar máquinas agrícolas. Ponto. Fala, Isaac. Você está tentando falar sobre a agropecuária e como isso afeta o meio ambiente, não é? Isso. Por causa da indústria, não é? Por causa dos tratores e outras coisas que ajudam a fazer, não é? Agropecuária, e acaba tendo o nosso problema diário, que é o cano de descarga, que aí polui o ar e tem um efeito. O caminho é esse, Isaac. Você está chegando no caminho. Mas, assim, a gente tem que... Porque isso que você colocou é um problema que ocorre até fora das áreas agrícolas, claro. A máquina agrícola você não tem nas áreas urbanas. Mas o caminho é justamente esse aí. É a forma como se pratica a agricultura. Então, aonde que eu queria chegar com vocês? Onde que está essa relação com o meio ambiente, com as questões ambientais? É que hoje a agricultura comercial, vamos dizer assim, hoje o agricultor, ele visa automaticamente, e todo agricultor é assim, né? O cara vai cultivar e vai plantar, ele quer ter lucro, ele quer ter o cultivo dele, mas ele quer ganhar dinheiro com o cultivo dele. Certo? Agora, a questão toda está na forma como essa agricultura é praticada, que é onde você colocou aí, o caminho foi esse aí, Isaac. Por exemplo, a gente tem aí os agricultores que hoje têm consciência de que ele precisa preservar o meio ambiente onde ele está praticando a agricultura, para que ele consiga praticar a agricultura por mais tempo. Mas como assim, professor? Vou dar um exemplo para vocês. Hoje, quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de produtos químicos. Tá? Você já deve ter ouvido falar, tenho certeza, no ano passado, quando vocês trabalharam em algum momento a agricultura no Brasil, que aqui no Brasil nós temos, infelizmente, assim como acontece em outros países, não é só aqui, tá? Mas o uso de agrotóxicos, de produtos químicos nas áreas agrícolas. Tenho certeza, Isaac está lhe lembrando, tenho certeza, isso, Camilo, tenho certeza que vocês ouviram falar nisso. Tenho certeza que em algum momento isso foi colocado. E esse é só um dos problemas que hoje são debatidos em relação à agricultura. E os agrotóxicos, só lembrando, gente, o que é o agrotóxico? O agrotóxico, resumindo, é veneno. Tá? É um veneno que é utilizado nas áreas agrícolas. É claro que esse agrotóxico, ele
tem que ser usado, pelo menos assim, deveria, né? A gente sabe que nem sempre é assim, infelizmente. Esse agrotóxico, ele deveria ser usado de forma controlada, ou seja, o agricultor ele tem que ter todo um cuidado na hora de utilizar esse agrotóxico, porque, assim, é veneno, mas se ele for utilizado da forma correta, com todo o cuidado, usando o equipamento certo, enfim, tendo todo o protocolo, o dano dele ao meio ambiente é menor. Olha o que eu estou falando aqui. O dano dele ao meio ambiente é menor, porque o dano ele vai causar, não adianta. Você pegou agrotóxico, você usou agrotóxico, ele vai fazer mal para o meio ambiente, mas ele pode fazer numa menor proporção se você utilizá-lo de maneira certa. Agora, se você utilizá-lo de forma indiscriminada, sem cuidado, sem nenhum tipo de protocolo, aí os danos podem ser severos, diretamente e indiretamente. Como assim? Dano direto. Você pega lá, o agrotóxico, se ele for usado em excesso sem controle, ele pode tornar o solo mais pobre. Mas como assim, professor? Por que o solo vai ficar mais pobre? Simples, gente. O solo e a fertilidade do solo, quando você vai plantar lá, claro que você pode botar, eu vou botar adubo para o solo ficar mais fértil, perdão, vou adubar o solo, tá. Só que a gente não pode esquecer que no solo, muitas vezes a gente não consegue ver, mas existe uma série de micro-organismos que estão ali no solo e que fazem com que o solo tenha essa fertilidade. Se você joga agrotóxico sem controle nesse solo, o que vai acontecer com esses micro-organismos que estão ali? Vão morrer. E esse solo vai fazer o quê? Ele vai se tornando cada vez menos produtivo, vai se tornando menos infértil. O que vai acontecer a médio e longo prazo? O agricultor vai perder aquele solo. Vai chegar um momento que ele vai tentar cultivar alguma coisa naquela área, só que ele não vai conseguir, ou então a produção dele vai ser muito pequena, porque o solo se tornou pobre, porque o solo ficou empobrecido. E isso aí é algo ali relacionado ao solo. Nós não podemos esquecer que a nossa saúde... Fala, Isaac. Fala, filho. Você levantou a mão? Desculpa, professor, mas tinha Pode duas falar. perguntas. A primeira pergunta é que se o Brasil, não é, se ele quiser passar os Estados Unidos e ser o maior produtor agrícola do mundo, é o governo ou são os agricultores que têm que investir? Os dois, Isaac, teria que ser um conjunto, tá? O governo, claro, tem que fazer o investimento, tem que ajudar, facilitando, né, a vida do produtor, incentivando a atividade agrícola, e os agricultores têm que fazer a parte deles também, tornando a sua área agrícola mais produtiva. Então, os dois têm que trabalhar em conjunto. Qual é a outra pergunta? A outra pergunta é que se o solo morrer, ele pode voltar à vida em um determinado tempo ou não? Depende. Em alguns casos, sim. Em alguns casos, assim, não se o solo morrer. Se o solo morrer, realmente, ele está morto. Quando a gente fala que o solo morre, é quando o solo ele perde praticamente toda a sua capacidade produtiva. Ele vira areia. Aliás, pegando um gancho aí, Isaac, qual a diferença entre a areia própria? Porque todo mundo sabe, porque às vezes as pessoas confundem, né? Qual a diferença básica entre areia e solo? Que são diferentes, tá? Não é a mesma coisa. Alguém saberia me dizer? Se o solo vira areia, ferrou. Porque a areia não pode cultivar nada e o solo pode. Mas não, né? É mais ou menos por aí, mas vamos lá, Leonardo, mas por quê? Por que na areia você não consegue cultivar? Por causa que não tem micro-organismos que ajudam nessa atividade agropecuária? Exatamente, cara, exatamente. O que acontece? Leonardo, o que o Isaac falou? Areia, vamos supor, você pegou lá uma sementinha, botou num potinho com areia, tá? E aí você colocou a sementinha lá, você regou, você vai observar que essa sementinha pode até germinar. O que quer dizer? Vai nascer lá um brotinho, aí você... Isso aí, eu falei num recipiente, mas pode ser até num vaso maior.
Mas o que vai acontecer? Essa planta, ela não vai à frente. Por que ela não vai à frente? Ela não vai se desenvolver. Porque na areia, ela não vai encontrar os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento, como o Isaac falou aí, ou seja, os micro-organismos. E no Brasil, a gente, infelizmente, está tendo isso. Então, a diferença básica entre areia e solo é essa. É que a areia ela é um composto mineral. E o solo tem minerais? Claro que tem. O solo tem areia também. Mas, além da areia, o solo tem matéria orgânica, tem micro-organismos que vão favorecer o desenvolvimento da planta. E aí, Isaac, entrando aí naquela questão do solo. Quando o solo vira areia, aí não tem mais jeito, cara. Porque você, além disso, você vai ter o processo de erosão também. Vão se abrir em determinados locais buracos gigantescos. Você já deve ter ouvido falar, meu nome é até esquisito, as vossorocas, né? Quando aparece uma... Não vou falar numa vossoroca, não. Qualquer dia desse eu vou mostrar a vossoroca para vocês. Quando uma vossoroca se abre numa área agrícola, meu amigo, já era, não tem mais jeito, são aqueles buracos que tem que recuperar. Agora, Isaac, quando o solo está com problemas, você está lá, você tinha uma área agrícola que ela era muito fértil. E em um determinado momento, essa fertilidade diminuiu. Aí você pode fazer uma correção, você vai ter que fazer um tratamento naquele solo, todo um trabalho para fazer com que aquele solo volte a se tornar fértil, e aí dá para tentar recuperar. Mas você tem que fazer isso antes do processo se adiantar muito, como eu falei, se chegar a um determinado ponto, onde você pega o solo e você pega uma amostra na mão e está esfarelando a areia mesmo, você não sente mais aquela consistência de solo, aí talvez não tenha mais jeito. Tá bom? Mas aí é o que eu estava falando aqui, galera. Então, hoje, a gente tem... Vai, Isaac, fala de novo. Pode falar. Desculpa, tio, é que não, veio agora tranquilo. na cabeça. É que tudo no nosso país demora, por causa da burocracia e também por causa da não burocracia. Sim. Para tentar trazer, não é? Botar o solo... ajeitar o solo, como o senhor acabou de dizer. Sim, sim. Isso é muito caro e demora muito, ou é barato, entre aspas, e não demora muito? Vai depender do grau de degradação desse solo. Se for uma degradação, como eu falei aqui, que ainda não está muito adiantada, é mais fácil e o agricultor não vai gastar muito. Agora, se ele tiver num grau de degradação muito adiantado, aí, além de ser mais difícil, ele vai ter que gastar mais e, de repente, ele não vai nem conseguir recuperar esse solo. Por isso que hoje o agricultor ele tem que voltar, ele não pode, como eu falei, a tecnologia hoje é uma aliada, ela pode ser uma inimiga do agricultor, se o agricultor acha assim, ó, eu vou pegar a minha área agrícola, eu vou encher de máquina, vou usar agrotóxicos, vou usar tudo que tem mais moderno, sem cuidado, achando que ele está se dando bem, ele pode se dar mal. Ele pode usar a tecnologia, sim, mas ele tem que ter especialistas ao lado dele, dizendo, olha só, pode ir até tal ponto, você não pode usar esse produto agrícola aqui nesse solo, você não pode usar esse equipamento aqui no solo, que hoje existe isso. Hoje nós temos especialistas, é até bom falar para vocês, né, que futuramente aí vai demorar um pouquinho, mas daqui a pouco vocês vão estar aí buscando o mercado de trabalho. E o setor agrícola, por mais que a gente viva numa área urbana, mas as oportunidades no campo são muito grandes. E o Brasil ele tem uma carência, apesar de termos profissionais capacitados, mas como é uma área que já é enorme e está crescendo mais ainda, o Brasil ele tem carência em alguns setores de profissionais. Então, existem profissionais que entendem tudo isso. E o agricultor precisa desses caras, precisa de um bom agrônomo, precisa de um bom zootecnista, até de um geólogo mesmo, que vai ajudá-lo nesse trabalho aí para que ele tenha uma produção agrícola significativa e, ao mesmo tempo, ele consiga preservar aquela área agrícola dele. Então, hoje nós temos essa questão ambiental muito importante, muito discutida aqui no Brasil, porque, ao mesmo tempo que nós temos agricultores que estão tendo esse cuidado, que estão tendo essa percepção, nós estamos vendo pessoas, agricultores, que não estão tendo esse cuidado. Para vocês terem uma ideia, ainda existem agricultores que têm práticas agrícolas do século retrasado, não digo nem do século passado,
que é, por exemplo, eu quero limpar a minha área agrícola. Eu vou fazer queimada, eu vou tacar fogo no que tem lá de vegetação para facilitar o meu trabalho, para tornar esse trabalho mais fácil. Tá, ele vai limpar rapidamente o local dele lá onde ele quer praticar a agricultura. Só que é fogo que ele está atacando ali. E o fogo, ele pode até no primeiro momento não causar problemas no solo como um todo, mas se ele fizer da queimada uma prática constante, ele vai fazer com que o solo também perca as propriedades nutritivas dele. Ô, Isaac, pode falar. Mais uma vez, desculpa, mas... Não, Isaac, ó, você pode fazer 500 mil perguntas, fica à vontade, vamos lá. Obrigado, professor. Na escola, nós sempre aprendemos que a Terra ela tem uma camada que protege a gente dos raios solares, não é? Isso, isso aí. Essa camada, sabemos que ela já está desaparecendo, não é? Ela está se perdendo, entre aspas. Ela pode ser reparada, assim, obviamente é quase impossível, mas ela pode ser reparada tipo, numa época onde não existia máquinas, aí tudo era perfeito, não é? Tudo que acontecia, esses tipos de queimada, era por causa do próprio clima, não é por causa de raios que tínhamos na época ai meu Deus, esqueci o nome, dos Homo sapiens, Homo erectus e vários outros. Sim. Ela poderia ser consertada, entre aspas, poderia voltar a ser como era antes. Poder, como eu falei para você, poder até pode, mas você precisa fazer um trabalho de recuperação do solo. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O que alguns agricultores fazem hoje é uma atitude, aí é uma técnica que não é muito nova, mas que está voltando a ser praticada agora, ou seja, é um resgate de algo que era feito no passado. O cara tem lá uma área agrícola dele. Ele deixa uma parte da área agrícola do solo descansando. O solo fica em repouso. A melhor maneira que alguns agricultores podem ter aqui no Brasil, inclusive, que o nosso clima, a gente tem em boa parte do território uma radiação solar muito intensa. Então, como você colocou aí, o solo realmente tem uma camada protetora. E a gente sabe que o solo ele precisa de proteção. Em áreas onde essa incidência de raio solar é muito grande e você, por exemplo, não tem uma cobertura vegetal que proteja esse solo, você tem que tentar resguardar esse solo da menor maneira possível. Em alguns locais, para vocês terem uma ideia, tem o pessoal que bota o cobertor no solo. Como assim, professor? Pessoal, é isso aí mesmo. Em alguns locais existem áreas agrícolas, no Brasil e no mundo também, onde são colocadas lonas com material que agora eu não lembro o que é, porque tem que ser um material específico, porque tem que ter entrada e saída de ar, você não pode chegar ali e jogar um pedaço de plástico em cima. Não é assim, é um material específico. Mas justamente para haver uma proteção sobre esse solo. Então, o que acontece, Isaac? Aqui no Brasil existe uma coisa que os agricultores estão fazendo, chamada de rotação de cultura. O que é isso, professor? E os agricultores estão se dando bem. Tem muito agricultor que tinha uma área agrícola de tamanho X, tá? E ele, já vou te ouvir de novo, tá? E ele só plantava um determinado produto agrícola. O que ele está fazendo agora? Ele divide essa área em 3, 4 partes, ele utiliza 3 ou 2 e deixa uma descansando. Deixa aquela descansando. Aí, quando ele termina aquele cultivo, ele pega essa área que estava descansando, usa ela e deixa a outra que estava em uso descansando. Então, ele vai fazendo esse rodízio. Tem sempre um pedaço da área agrícola dele que fica descansando. Isso é importantíssimo, porque isso evita o esgotamento excessivo do solo e, ao mesmo tempo, você consegue fazer com que essa proteção do natural que o solo tem também não se perca. Alguém estava com a mão levantada, não sei se era você ou se era o Leonardo. Era eu. Ô, Leonardo, fala, meu filho. Tipo assim, já aconteceu isso comigo, que a gente foi viajar, aí tinha tipo um terrenozinho de mato. Aí a gente botou tipo uma piscina lá de lona, botou uma lona no chão para não furar a piscina.
Sim, Quando a gente sim. tirou, o mato ficou tudo amarelo, tudo morto. Uhum. Aí a gente foi. Mês passado assim, já tava tudo bom já. Aí melhorou, porque a gente tinha tirado depois. Sim, sim. Tirou. Aí recuperou. Então, mas é justamente isso. São maneiras que o agricultor ele tem de tentar estar protegendo, né, as áreas de cultivo. Mas hoje, galera, é aquele negócio. O agricultor ele tem que estar muito ligado na questão ambiental. E, inclusive, essa questão da agricultura consciente, né, da agricultura com consciência, ela vem ganhando força aqui no nosso país. E a gente observa isso quando a gente vai no mercado mesmo, porque hoje você pode ver, dependendo do mercado que você vá, tem muitos produtos agrícolas que você pega lá a embalagem e você vê, por exemplo, escrito lá que esse produto ele foi produzido sem usar agrotóxico. Esse dia eu fui no mercado, né? Aí tinha lá, né, a seção lá dos ovos, né, do ovo, e enfim. Aí você tem lá o ovo convencional da galinhazinha, né, que fica lá na granja, tá comendo e botando ovo. Que eu falo que essa daí, né, o ovo da galinha convencional, é o ovo da galinha triste. E tem o ovo da galinha feliz. Quem é a galinha feliz? A galinha feliz é aquela galinha que está produzindo ovo, está sendo criada da forma como ela era criada no passado. Como assim, professor? Até um certo ponto, nós tínhamos aqui no Brasil, não sei se vocês já viram na TV, eu já tive a oportunidade de ver de perto, tanto um exemplo quanto outro. Uma granja convencional. O que é uma granja convencional? É o local onde você tem lá as galinhas, é um tipo de galinha que foi desenvolvida para postura, para botar ovo. Só que assim, as bichinhas ficam nos espaços que não são muito grandes, onde elas comem noite e dia, praticamente sem parar. Os animais nem dormem direito. Na verdade, eles nem dormem. E eles comem e bebem e produzem ovos. O ciclo de vida desse bichinho está lá, desde o pintinho, ele é criado para isso. E aí chega um determinado ponto onde esse animal, a quantidade de ovos produzida por ele é diminuída, começa a diminuir, é natural ao ciclo do animal. O animal vai envelhecendo, a quantidade de ovos produzidos vai diminuindo também. E aí esse animal é descartado, aí vai para os abatedouros, enfim. Isso aí é a forma convencional, que começou a ser muito criticado, principalmente porque hoje, o que acontece? Existe uma questão relacionada ao bem-estar do animal. Vocês sabiam disso, às vezes? Vocês não se ligam nisso, mas hoje as criações de animais, elas sofrem, claro, aquelas que são legais, né? Aquelas que não são ilegais, aquelas que são, ilegais, infelizmente, continuam funcionando aí, mas o cara que quer ter a coisa direitinho dele, a forma como o animal é criado é fiscalizado. Então, o cara está lá na produção de ovos, tem as galinhas. Se um especialista for lá e verificar que o animal ele está sendo tratado de forma incorreta, esse cara vai sofrer algum tipo de punição. E com relação a isso, ligado a isso, muitos agricultores começaram a apostar numa outra forma de produção, porque hoje tem muita gente que pensa assim, esse alimento aqui foi produzido com um animal que sofreu muito. Gente, tudo bem, professor, mas as pessoas têm que pensar assim, eu vou no mercado, tá tudo caro, eu vou comprar aquilo que tem mais barato. Claro, infelizmente, as coisas estão complicadas para todo mundo, só que muitas vezes, quando você, de repente, está lá, você vai almoçar, aí você bota lá naquele bifão no teu prato lá, né, para quem gosta de carne aí, né, e muitas vezes você não pensa aí, caramba, esse bife maravilhoso aqui, será que aconteceu? Ninguém vai pensar isso na hora que está com fome, está saboreando o bife, mas o que será que aconteceu com esse boi antes desse bife chegar aqui? É isso? Pois é, ninguém pensa, né? Mas é justamente aí que tá, porque até isso hoje é fiscalizado. Eu estou vendo aqui uma foto do Leonardo em cima de um boizão aí cheio de saúde, né?
Então, assim, hoje, o que acaba acontecendo? Na criação de gado, você, na hora que você vai abater o animal, você tem que tentar causar o menor sofrimento para aquele bicho. Tem que ser uma coisa muito rápida, quase que instantânea, para que esse animal não sofra. Porque eu já vi vídeos, não gosto nem de ver, mas às vezes a gente vê, de animais sendo abatidos na internet. Cara, uma coisa horrível. Você vê que o animal está no sofrimento danado, ele sentindo muita dor, o troço demora, o animal fazendo barulho. Eu paro até de ver, mas isso acontece, tá? Isso ainda acontece, e isso é uma crueldade muito grande. A gente sabe que os animais, já vou te ouvir, tá, Isaac? A gente sabe que os animais, eles servem de alimento para os homens, né? Mas a forma como o animal é abatido tem que ser uma forma digna. O animal não pode tentar ter o menor sofrimento possível. Oi, Isaac, pode falar. Eu tenho uma coisa, né, para citar, uma curiosidade e uma pergunta. A curiosidade é que também estava vendo esses vídeos de como é batido, e é o porco. E é impressionante como eles botam na legenda, não é? Que eles botam algumas legendas às vezes para falar o que acontece. É impressionante que eles falam que o boi, não é? O porco, o animal que for é bem tratado, mas a gente vê as pessoas assim abatendo ele, e a gente vê como é o processo, que ele é morto, aí depois ele é cortado assim de uma forma que parece ser cruel, não é? Uma coisa para uma pessoa que não tem coração, entre aspas. É chocante, né? É chocante. Sim. Não, mas aqui, rapidinho. Mas se a pessoa pegar a pegação, né, com o boi, né, se é pegar o boi, como é que ela vai matar? Você quer que ela faça assim, calma aí, meu amiguinho, deixa eu te cortar, que você vai lá pro céu, tá bom? Pô, é verdade, esses trabalhos aí, a pessoa tem que ser fria, não tem como. Porque o meu avô, o avô do meu pai, ele tinha boi aqui. Ele tinha desculpa, boi aqui. Eu não tô rindo do que você tava, quer dizer, tô rindo do que você falou, você foi engraçado, que parece até assim, eu vou conversar, dar uma ideia no bicho, antes de você falar para ele, meu amigo, sinto muito, mas a sua hora chegou, calma, tá? Assim, Miguel, o que acontece? Aqui, você já concluiu, filho? Desculpa, que você tava falando, desculpa, você concluiu? O meu avô, ele criava boi e porco lá em Pernambuco, lá na Paraíba, desculpa. Aí, meu pai, ele queria, né, dava banho, porco, pra você ver, ele se apegou ao porco. Eu não tô conseguindo te ouvir muito bem não, Miguel, desculpa, não sei se é o fone, tá meio... Tá melhor agora? Ah, show, agora tá show. Aí, na hora que eles foram matar o boi, ele pediu pro meu avô matar o boi. Aí meu avô chegou lá falando assim pro boi: meu boi, você vai pro caixão hoje. E tipo, não tinha como ele matar, sabe por quê? Porque se ele matasse, ele ia demorar e o boi ia sofrer mais ainda. Sim. Então, tipo, às vezes uma pessoa fria é mais rápida do que uma pessoa com afeto. Não, assim, o que acontece, Miguel? A gente sabe que o Brasil é muito grande. Existem locais onde, assim, é tradição. Eu já vi, volto a falar, eu não gosto, mas eu já vi um animal, um porco ser abatido, tá? Enfim, num sítio. É um negócio que, assim, é aquela questão, né? O cara cria no dia, é como se fosse uma festa, tem aquela coisa toda. Mas hoje, o que acaba acontecendo, o Miguel e Isaac também estava falando antes, a gente tem que entender o seguinte, isso tudo que eu estou falando aqui tem tudo a ver com a questão ambiental. A gente acabou ficando preso aqui nessa questão do abate dos animais, mas é justamente por quê? Porque está comprovado muitas vezes que o animal que ele é criado de uma forma digna, ele tem o ciclo de vida dele menos estressante. E isso aí Camila, dá vontade de virar vegano. Só que eu ainda não fiquei com essa vontade não, que eu adoro um bifão. Mas, enfim, realmente. Aí voltando aqui, não é?
Aí, voltando aqui, o Miguel, então, assim, já está comprovado que a gente sabe, ó, aquele animal, ele vai ter o ciclo de vida dele, mas ele vai servir para alimentar as pessoas. Só que ele precisa ter um ciclo de vida menos estressante possível, porque isso, inclusive, faz com que a carne daquele animal tenha uma qualidade melhor. Isso aí já está comprovado. E a gente também tem que pensar no seguinte, a qualidade do produto está diretamente ligada à qualidade do que nós vamos consumir. Aí, quando eu estava falando da história da galinha feliz. A galinha feliz é aquela que fica lá no quintal ciscando, comendo os bichinhos, aquela coisa toda. Hoje existem granjas que, claro, é fornecido um alimento balanceado, limpo, não tem sujeira, mas o animal ele não é criado mais naqueles espaços pequenininhos. O animal é criado numa área onde ela consegue andar, consegue fazer as atividades dela, ou seja, tem um ciclo de vida bem próximo do que ela teria naturalmente. E essa questão do abate hoje, existem formas, claro, não estou dizendo em locais onde você tem lá uma criação pequena, uma criação rudimentar, onde às vezes a pessoa tem um local na própria propriedade onde ela faz o abate. Mas nos grandes frigoríficos hoje, o animal ele é abatido, segundo quem entende do assunto, de forma quase que indolor. Ou seja, ele recebe lá acho que parece que é um choque, alguma coisa que ele recebe, que ele fica quase que anestesiado, e a coisa parece que é muito rápida. E isso nas granjas comerciais acontece dessa forma. Então, é hoje uma questão muito importante. E voltando, só para encerrar, já vou te ouvir, tá, Isaac? Muitas pessoas que vão hoje no mercado comprar o seu alimento estão muito ligadas nisso. Procuram saber, esse animal aqui, como é que ele foi criado. Claro que não é a maior parte da população, mas é uma galera hoje que já se liga nisso. Então, esse produto aqui, ele usa agrotóxico, usou agrotóxico, enfim. Tem todo hoje toda uma preocupação hoje por parte das pessoas. Fala, Isaac, rapidinho, vamos lá. Um ponto que eu gosto de falar muito em geografia, que é como nós iremos morrer no futuro, nós sabemos que tem tem muitos fatores que podem contribuir à extinção da população humana e se depender do planeta. E por mais que a gente não saiba o futuro, obviamente, a mais viável é o superaquecimento. O superaquecimento e a questão dos alimentos também, o Isaac. Isso aí, imagina, cara, E o superaquecimento está diretamente ligado à questão dos alimentos. Porque se você tiver um aquecimento acima do normal, com certeza as áreas de cultivo no nosso planeta vão diminuir. Se as áreas de cultivo diminuírem, automaticamente você vai ter uma diminuição na oferta de alimentos. Como nós já temos em alguns continentes aí, a gente tem locais no mundo onde a fome ela já é um problema enorme. A fome é um grande problema em qualquer lugar no mundo, né? Aqui no Brasil, a gente sabe que nós temos pessoas que, por incrível que pareça, sofrem com isso, muito ainda. Mas aqui a produção de alimentos ainda é uma produção de alimentos muito grande. Tem locais no mundo onde as pessoas já não estão conseguindo mais praticar a agricultura. Esse é que é o maior problema. Tá? Então, se você tiver, o Isaac, um aumento das temperaturas acima do normal, você vai com certeza ter problemas aí. Não vai ser o aquecimento diretamente que vai afetar as pessoas. Mas outros fatores podem até ser mais nocivos e contribuir para que o homem tenha muitos problemas aí no futuro. Pode falar, Isaac. Não, esqueci de abaixar a mão, desculpa. Beleza. Então, pessoal, só para finalizar aí, rapidinho, isso tudo faz com que hoje a gente tenha, eu falei dessa questão da preocupação aí com o bem-estar animal, né? Mas a gente tem hoje um setor agrícola que está crescendo muito também, que é o setor, você deve ter ouvido falar, da agricultura orgânica, né? Que é o que é o orgânico? O orgânico é aquele produto que é cultivado da forma mais natural possível. Um exemplo, produto orgânico, você não vai usar agrotóxico. Você não vai, por exemplo, você tem lá uma plantação de tomate orgânico, aí apareceu uma praga lá
na plantação de tomate, o que que você vai fazer? Você vai tentar controlar aquela praga de uma forma bem simples. Você vai tentar arrancar a praga na mão mesmo. Você vai chegar uma lagartinha, você vai lá entrar na plantação de tomate, você vai começar a tentar arrancar esse tomate, ou então você vai tentar bolar lá algum tipo de remédio para aquela praga, né, entre aspas, mas que não seja venenoso para a planta, que não cause nenhum tipo de problema para o solo, enfim. A agricultura orgânica é uma agricultura 100% natural. Oi, Isaac, pode falar. Professor, hoje tem grandes marcas de fast food que estão botando, em vez de seus hambúrgueres, não é, naturais, que é feito, obviamente, de porco e o gado. Eu confundi agora, mas você entende o que eu quis dizer. Sim, sim. Eles estão botando uma carne que é feita com plantas. E isso, por mais que pareça ser bom, isso é ruim, não é? Porque é feito em fábricas, ou não? Ó, você já ouviu falar em carne de soja? Sim. Então, tem hambúrguer hoje. Ó, eu já vi assim alguns casos já vi não. Nós temos aí no mercado hoje produtos hambúrguer. Você vai lá, carne mesmo de soja, né? O hambúrguer é feito com a carne da soja, de soja. Eles fazem lá um negócio na soja que lembra muito a carne, lembra. Não é igual. Então, assim, eu já comi algumas vezes carne de soja. Assim, dá para comer. Se você botar lá alguma coisa feita com carne de soja, você der uma misturada lá, botar uns temperos, alguma coisa assim, vai passar como carne. É claro que se você começar a cortar, se você começar a olhar para ver, mastigar, sentir, você vai ver que é diferente. Mas dá para você perceber. Mas isso aí, Isaac, é uma alternativa. Eu acho até interessante, não só para a questão do consumo excessivo da carne em relação aos animais, mas a questão da nossa saúde também. Porque, assim, eu acho que tudo é a quantidade. Eu gosto muito de carne bovina, carne suína, só que a gente sabe que tudo em excesso faz mal. Então, hoje, a gente tem que buscar essas alternativas e tentar se adaptar, porque eu acho isso muito interessante. E, assim, você acaba ajudando um outro setor agrícola e talvez não, né? Com certeza. Você vai estar contribuindo aí para a sua saúde também, porque está mais que comprovado que carne em excesso, carne bovina, carne suína, principalmente, suína e bovina, elas fazem mal para a saúde. Então, assim, a gente tem que procurar estar se ligando nisso, mas isso aí já é uma realidade há muito tempo em alguns países. Pode falar, Isaac, pode falar de novo, pode falar. Não, aquela Desculpa. Não, tranquilo. Então, gente, só para concluir, então a agricultura orgânica, ela está muito hoje presente. Você tem feiras que são realizadas com relação à agricultura orgânica. Aqui em São Gonçalo mesmo, não chega a ser uma grande feira, mas ali no centro de São Gonçalo, mas há muito tempo que eu não vou lá também, parecendo agora a pandemia, eu tenho saído pouco, mas até ano passado, eu não sei se ainda tem, ali tinha ali na rua Salvatório, bem ali no centro mesmo, tinha um local onde o pessoal faz acho que é Salvatório o nome daquela, perto ali da prefeitura de São Gonçalo, onde o pessoal botava umas barraquinhas e vendiam ali produtos de artesanato e tinham alguns agricultores que colocavam ali suas banquinhas, não era muita gente, mas que vendiam produtos orgânicos, produtos que, principalmente hortaliças, né, que eram cultivados sem uso de agrotóxicos, ou seja, era um produto 100% saudável. Eu cheguei até a comprar em alguns momentos produtos ali. Em Niterói tem mais, né, locais onde você tem feiras orgânicas, mas nos mercados você tem lá produtos orgânicos que são vendidos, e as pessoas hoje, elas estão dando preferência. É claro, o orgânico ele é mais caro e convencional. Se você tiver lá tomate orgânico e tomate comum, o orgânico ele vai ser mais caro. Por quê? Porque o orgânico ele
dá um pouco mais de trabalho, e como a produção de orgânico ainda é menor do que a convencional, isso faz com que os produtos fiquem um pouquinho mais caros. Fala, Isaac, pode falar. O senhor que acabou de falar que já provou, não é, esse negócio do orgânico e que tem agrotóxicos. E eu quero fazer uma pergunta: dá para sentir o gosto entre um gado feliz e um gado triste? Ou dá para sentir o gosto entre uma agricultura limpa e uma que tem muitos agrotóxicos? Com relação à carne, eu acho que ali, tanto um quanto o outro, a carne vai estar triste, porque o bicho morreu, né? Então, assim. Morreu. Agora, o produto agrícola. O produto agrícola. Ô, Leonardo, desculpa. Fica chorando sangue. É por aí. Agora, o produto agrícola, dá para ver. Tá? A diferença, você pega um exemplo, que eu comprava muito, um alface convencional, de um alface orgânico, você vê a diferença, por exemplo, o pé de alface orgânico, ele tende a ser um pouquinho menor. Por quê? Porque o convencional, ele cresce mais por causa dos aditivos que são colocados ali para que a planta cresça. A cor do alimento é diferente também. O orgânico, ele tende a ter, por exemplo, um verde mais escuro. A gente consegue perceber o sabor, dependendo do produto, você sente um sabor diferente, sim, um sabor mais intenso. Agora, em alguns momentos, não. Mas visualmente, Isaac, dá para perceber diferenças, sim, em textura, tamanho, cor. Mas eu acho que a maior percepção que você vai ter vai ser a longo prazo com relação à sua saúde. Porque provavelmente, se as pessoas tiverem condições, como eu falei, o orgânico ainda é um produto caro. A pessoa vai no mercado e vai ver lá, o quilo de tomate comum está R$5 e o orgânico está 10, o cara vai levar uma barata, é óbvio, evidente. Mas se a pessoa tiver a possibilidade de estar fazendo uso de orgânicos, a médio prazo, ela vai sentir benefícios no seu organismo, no seu corpo, com certeza. Que a gente, assim, professor, por quê? O tomate convencional, o cara cultivou lá usando agrotóxico. É óbvio, evidente, que se alguém comer uma salada com tomate convencional, a pessoa não vai morrer, tá? Mas não esqueçam que o agrotóxico que é jogado na planta, ele não fica só por cima, não. A planta absorve esse agrotóxico também. Então, claro, segundo quem entende do assunto, a quantidade absorvida pela planta não faz mal para a saúde da pessoa, mas você fazer o uso constante de produtos que você utiliza agrotóxico, aquilo não adianta, vai te fazer mal. Já foi comprovado, existem várias pessoas que desenvolveram algumas doenças ligadas aí à questão dos agrotóxicos, ao uso excessivo de agrotóxicos. Então, é algo assim muito que a gente tem que estar refletindo e pensando sobre o assunto. Fala, Isaac, rapidinho que eu vou passar um exercício para vocês. É um processo difícil, não é até lá, não vai ser um processo difícil a população sair do produto que tem muito agrotóxico e ir para o orgânico, não é o original, entre aspas, não é? Vai ser muito caro e difícil para a população sair. Tudo está ligado, Isaac, à quantidade. Vamos supor, se a quantidade de agricultores orgânicos aumentarem, aquilo que eu falei aqui, é a questão da oferta. Hoje o orgânico ainda é um produto relativamente caro porque a gente tem uma quantidade pequena de agricultores orgânicos se comparado aos agricultores convencionais. Mas se você tiver um aumento da agricultura orgânica, se mais pessoas começarem a praticar a agricultura orgânica, a tendência é que os preços dos produtos caiam e automaticamente o consumo de orgânicos vai aumentar. Tudo está relacionado à quantidade produtiva. Tomara que aqui no Brasil, que isso já é uma realidade em vários países, é que no Brasil a quantidade de produtores agrícolas aumente, que está todo mundo vendo aí que se a pessoa vem produzir o orgânico, ela vai ter sucesso. Essa banquinha mesmo que eu comprava lá as coisas ali no centro de São Gonçalo, a pessoa trazia lá a quantidade X, ela vendia tudo. Ela não voltava com nada para casa. Por quê? Porque ela já tinha pessoas certas,
pessoas que pensavam assim, pô, vou comprar esse produto porque esse produto é melhor para a minha saúde, entendeu? Então, é mais ou menos por aí. Então, se você aumentar a produção, você vai diminuir os preços. Fala, Isaac, rapidão. Só uma pergunta mesmo de curiosidade, que eu não me lembro. Pode fazer. Se tem algum professor que falou isso. Eu acho que é meio idiota. Retirada de petróleo causa problemas bruscos em agricultura? E outros Diretamente não. Diretamente não. Em áreas onde você tem a extração em terra firme, você poderia até causar. Isso se você tiver áreas agrícolas próximas ali, né? Por causa dos acidentes, né, que podem ocorrer na extração de petróleo. Mas diretamente não. Tá bom? Então, até porque no caso aqui do Brasil, a maior parte do petróleo é retirada em águas oceânicas, em águas profundas. Então, para nós aqui, não tem esse problema. Voltando a dizer, se for uma área de extração em terra firme, se você tiver áreas agrícolas em volta, pode-se causar um problema sim. Contaminação do solo e por aí vai. Galera, vamos fazer o seguinte, ó, coloca aí no caderno rapidão, exercício, tá? Lembrando, semana que vem, quem estiver lá nas aulas presenciais, eu vou estar dando uma... pois é, Leonardo já levantou as mãos ali, né? Eu vou estar dando uma olhada nesse caderno de vocês, com todos os exercícios que nós fizemos até agora. Provavelmente, a correção vai ser lá na sala, tá? Então, nós vamos corrigir esse exercício em sala de aula. Tá bom, galera? Vamos lá, então. Bota aí exercício. Vamos lá que eu vou ditar as questões, hein? Número 1. Calma, tio, rapidão. Tô esperando. Podemos? Sim. Podemos, Lívia? Isaac já autorizou. Pode. Então, vamos lá. Número 1. Defina agricultura. Repite só isso, tá? Defina agricultura. Repetindo. Defina agricultura. Quem quiser pular linha, de 2 a 3 linhas, tá? Para cada questão, tá bom? Então, repetindo, número 1, defina agricultura. Vamos lá, número 2. Número 2, hein? Explique a importância Tio, pula quantas linhas pro número 1? Pode ser 2, Lívia. 2 tá bom. Dá para responder tranquilo. Voltando aqui na 2, hein? Explique a importância da agricultura. Explique a importância da agricultura para a economia de nosso país. Explique a importância da agricultura para a economia de nosso país. Ainda tem que fazer a chamada, hein, meu Deus? Explique a importância da agricultura para a economia de nosso país. Vou repetir pela última vez a 2, hein? Explique a importância da agricultura para a economia de nosso país. Três linhas para essa eu acho suficiente, hein? Número 3, rapidão aí, número 3, hein? Número 3, por que a agricultura brasileira... Número 3, hein? Por que a agricultura brasileira é diversificada? Repetindo, por que a agricultura brasileira é diversificada? Repetindo, por que a agricultura brasileira é diversificada?
3 linhas também, tá, galera? Repete, por favor. Porque a agricultura brasileira, a agricultura brasileira é diversificada. Valeu. Tranquilo. Beleza, galera? Podemos ir para 4? Professor, Oi! é, Vou repetir. Oi, Lucas. você pode repetir a número 1 e a 2? Posso. Anota aí. Explique. Número 2, hein? Explique a importância da agricultura. Explique a importância da agricultura para a economia de nosso país. Explique a importância da agricultura para a economia de nosso país. Conseguiu, Lucas? Sim. Isaac, você levantou a mão, filho? Sim, professor, não sei se eu tenho que fazer essa pergunta para você ou para Francis, mas você disse que a agricultura é um dos maiores investimentos que mais dá dinheiro para o Brasil. E a gente vê na Globo, não é? Naquele negócio do Agretec, Agretudo, aqui o Brasil recebe 70, não é? Em torno de 70 bilhões por ano na agricultura. Se o maior se gera essa renda, que ainda é muito alto, mas parece ser baixo para um país tão grande como o Brasil ele não tem por ano um aumento trilionário, ao menos é o que parece, eu não sei, ou ele tem. Não, porque o que acaba acontecendo? Esse lucro absurdo que o Brasil tem, ele acaba se dissipando com relação à questão dos impostos que são pagos aí. Então, assim, a gente, quando pega um lucro absoluto produzido pela economia de um país, a gente tem que levar em consideração os gastos também que são gerados por tudo isso, né? Então, quando a gente vê 70 bilhões, o acúmulo disso aí, isso acaba sendo diluído pelo gasto que os agricultores e a economia como um todo acaba gerando com relação aos impostos que são pagos em nosso país. Beleza? Galera, olha só, vamos fazer o seguinte, tinha 2 questões aqui, só que eu não vou conseguir passá-las. Eu vou passar para vocês na semana que vem, porque senão eu não consigo fazer a chamada e acaba atrapalhando o outro professor que vem aí depois, tá? Então, tem essas 3 aí, vocês façam, tá? Lucas, você conseguiu? Aham, mas aqui faltou a número 1, você não me disse. Faltou a número 1 também? Número 1 é defina agricultura. Defina agricultura, tá? É só isso. Oi, Lívia. Antes de você fazer a chamada, desculpa te atrapalhar. Vou fazer agora, tô correndo para isso. É Ana Gabriela. Então, a está muito avançada, rapidão. Número 2, explica a importância da agricultura, o quê? Número 2, explica a importância da agricultura para a economia de nosso país. A economia de nosso país. Rapidão aí, galera, porque eu já tô atrasadaço aqui, tem que ir embora. Ana Gabriela. Brian. Bruna. Presente. Galera, responde aí, hein? Camille. Daniel. Responde aí, vamos lá. Responde ou bota no chat, hein? Vamos lá, hein? Presente, Tô atrasado. presente. Opa, vamos lá, Eduardo. Faltou? Emanuel tá aí? Professor que tá chegando aí, desculpa. Presente, rapidão. presente. Professor que tá aí, desculpa, hein? Evelyn. Gabriela. Faltou? Isabela. Faltou. Caio tá aí, não tá? Caio não tá aí? Presente. Laura tá aí? Laura faltou? Leonardo tá aí, que eu já vi. Presente. Lívia também tá aí, que eu vi. Lorena tá aí? Lorena faltou?
Lucas Felipe, tá aí que eu já vi. Lucas Simões. Lucas Simões. Eu já botei presença aqui, Emanuel. Maria Clara. Presente. Miguel tá aí que eu já vi também. É Miguel Francisco, né? E o Miguel Vieira, os dois estão aí? Ou é só o Vieira? Não, eu tô aqui também. Ah, show. Eu tô aqui também, Pedro Conceição. Pedro. Faltou? Tainá. Presente. Opa. Yasmin Rocha. Faltou? Yasmin Viveiros. Faltou. Galera, ó, desculpa aí, tá? Pelo entrar um pouquinho aí. Semana que vem a gente está se encontrando. Um bom final de semana. Beijos e abraços para vocês, tá? Desculpa por te atrasar, professor. Desculpa por te atrasar. Que isso, meu filho. Beijo para vocês aí. Tchau. Fiquem com Deus aí. Senhor também.